Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre sonhos e para falar sobre sonhos nós vamos fazer a leitura de Gênesis 28, de 10 a 17, tá? Gênesis 28, de 10 a 17, o tema hoje é sonhos. Vamos ver. Jacó partiu de Berbessa e rumou para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porquanto o sol já havia posto no horizonte. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. Seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava de pé diante dele e anunciou: Eu sou Amém, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque, a terra sobre a qual dormiste. Eu a dou a ti e à tua descendência. Tua posterioridade se tornará numerosa como a poeira do solo. Tu te estenderás para o ocidente e o oriente, para o norte e para o sul. E todos os clãs da terra serão abençoados por teu intermédio e por tua descendência. Eu sou contigo e te guardarei em todo lugar aonde fores, e te reconduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir em tudo o que te prometi. Jacó acordou do seu sono e fez o seguinte comentário: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Então sentiu medo e exclamou: Quão temível é este lugar! Certamente não é outro senão Betel, a casa de Deus, eis que encontrei a porta dos céus. Todos nós temos sonhos, né? E quem nunca acordou assim de uma noite, né, bem dormida, onde você conseguiu sonhar? Quem nunca acordou e no dia seguinte tentou, né, contar para alguém, para um amigo, para um parente, ou até pai, mãe, irmão, né, o sonho que teve à noite, né? Às vezes não temos só sonhos, né? Também temos pesadelos, né? Eu já tive alguns pesadelos e alguns sonhos, alguns até de levantar de madrugada, assim, suado, né? Desesperado, mas era passageiro, né? Era um pesadelo só. E os sonhos são mecanismos, né, complexos da nossa mente, né? Que Deus também usou, visando sempre a preservação da vida e da concretização do seu plano, né, para salvar a humanidade. Vamos ver alguns exemplos aqui. Podemos ver que Jacó, né, o jovem Jacó, ele estava fugindo de Esaú, seu irmão, né? E podemos imaginar o quanto ele ficou maravilhado e assombrado, assim, com a revelação e as promessas de Deus, né, através do seu sonho. E na passagem mostra que o seu sonho influenciou, mudou muito, mexeu, né, na vida de Jacó, e a sua decisão foi de servir a Deus, né, cooperando com o plano de Deus para a salvação de nós, né, para a salvação do homem, né. E um detalhe é que Jacó sonhou e agiu, né? Ele não ficou parado, ele sonhou e agiu. Alguns exemplos de sonho, né, tiveram um efeito marcante na história da humanidade, né? Sempre visando a preservação da vida. Os sonhos de Josué, lá em Gênesis 37, de 1 a 11, né, que Josué sonha com os feixes de seus irmãos, que se inclinavam perante o seu próprio sonho com o sol, né, a lua e as estrelas que se inclinavam perante ele, José, né? Conhecemos como esses sonhos provocaram ações ruins, mas que Deus usou a preservação do povo de Israel e muitas outras pessoas, né? Os sonhos do faraó,
os quais Deus permitiu que fossem interpretados por Josué, né? Que está lá no capítulo 41 de Gênesis, e Mateus 1:20 até o versículo 25, encontramos o sonho de Josué, em que o anjo de Deus o tranquiliza quanto a tomar Maria como sua esposa, criando assim o lar para o menino Jesus. Também no livro de Mateus 2:11 e 12, os sábios que tinham vindo do Oriente para visitar e adorar o menino Jesus são advertidos, né, em sonho para não retornarem para Herodes, né, para a presença de Herodes. E Deus protegeu seu filho da morte de Herodes, né. Sonhos às vezes estavam misturados com visões, né, lá em Atos 16, 6, 10, né, está o último exemplo. Ali Paulo é chamado para a Macedônia para pregar o evangelho, né. Em todos esses casos, os sonhos foram seguidos do quê? De ações, né? O sonho aconteceu, em seguida houve uma ação, né? Ou desencadearam ações, ou cedo ou tarde, mas eles se tornaram realidade, né? E Deus agiu por intermédio dos sonhos, né? E quanto a nós? E nós? A gente também tem sonhos? Sim, sem dúvida, né? Mas a gente não sonha como eles sonharam, né? Como os antigos lá, na época de Jesus, sonharam, né? Eles receberam revelações, né? Através dos sonhos, e de uma forma bem limitada, assim. Mas nós, né? Pela graça de Deus, temos vamos dizer, a revelação completa, né? Através do Evangelho, que é ensinado pelo próprio Filho de Deus, né? As Escrituras Sagradas. Os nossos sonhos hoje, né, são os nossos ideais, os nossos planos, os nossos objetivos, são diversos, né? Eu tenho diversos sonhos também, como aumentar a minha quantidade de clientes, aumentar meu trabalho, aumentar minha empresa, fazer ela não só funcionar aqui em São Paulo, como também em outros lugares. Meu sonho é triplicar o que eu tenho hoje, ou até mais, né? Sonho também ter poder morar no interior. Eu gosto muito da cidade interior e gostaria muito de mudar de São Paulo para o interior. Sonho também de ter uma esposa e não só ter uma esposa, né? Eu peço a Deus diariamente que a esposa seja a Silmara. E todos os dias eu oro e peço a vocês também que orem também, para que o relacionamento nosso seja eterno. Mas um dos meus sonhos é ter uma esposa e essa esposa ser a Silmara, também ter filhos e ter uma casa boa, e principalmente no interior. Mas é um dos meus sonhos mais fortes, assim. Fico até um pouco emocionado de falar, mas é isso mesmo. E muitos outros aí, né? Esses sonhos são do Daniel, mas eu também tenho sonhos, assim, que estão ligados, assim, na questão do trabalho a Deus, né? Como pregar o Evangelho para mais pessoas, como ver o corpo de Cristo crescer mais, ver a congregação, vamos dizer, 9 de Julho, Campinas e todas as outras, né? Terem mais membros, né? Os membros participarem das atividades. Então, é um sonho também, né? E que tenhamos mais comunhão durante o culto, durante outros eventos, né? A gente precisa disso.
E sonhos também ligados aos dons, né, concedidos pelo Espírito Santo de Deus, né? Todos nós temos dons e todos nós temos que usar. Não dá para ficar economizando ou guardando na gaveta ou usando só no horário comercial, aí tira férias também não usa. Não, nós temos que utilizar. Deus nos deu os dons, um dom ou mais de um, mas nós temos que utilizar esses dons, né? Não podemos abandoná-los, né? E tem diversos dons, né? Como cantar, ensinar, a benevolência, pregar, orar, aconselhar, exortar, tem diversos, né? E tudo isso é necessário para o corpo de Cristo, né? Nós temos que usar, não podemos largar para lá, né? Não ficar economizando, eu vou usar quando eu estou afim. Não, tem que utilizar. Eu estou tentando desenvolver um dom agora, não sei se é um, mas eu estou tentando desenvolver, que é o falar, que é o falar da palavra de Deus, pregar. É um dom que eu estou tentando. E eu sei que eu tenho o dom de cantar, de mexer com madeira, que eu gosto também, né? Faço assim, sou suspeito para falar, mas eu faço boas coisas com madeira, as coisas bem bonitas. E acredito que eu tenho diversos dons, mas dentro do corpo de Cristo, cantar é um, e eu estou tentando desenvolver a questão do falar, do pregar a palavra, e acredito que eu vá conseguir. É uma questão de praticar, é uma questão de estudar, é uma questão de pedir a Deus, né? Nós temos que orar, assim como eu falei no vídeo anterior, né? A gente tem que pedir a Deus, né? E Ele vai nos conceder, né? Então, assim, dom foi feito para usar, então use. Se você não está usando, use. Você precisa utilizar. Deus te deu para você utilizar, tá? Poderíamos ficar aqui a noite toda falando sobre dons, mas vai ser um próximo tema aí, a gente esboçar, conversar sobre dons, né? Mas podemos também, um dos sonhos é pregação do Evangelho, mais batismos, apoio para aqueles que já foram batizados, né? A gente não pode simplesmente, a pessoa foi batizada, beleza, agora se vira. Não, a gente tem que apoiar o recém-convertido, né? A gente tem que dar suporte, mais sustento nas ofertas, né, para o trabalho de Cristo e muitos outros sonhos aí, né? E para finalizar, que Deus nos ajude, né, e que nunca paremos de ter sonhos, nunca deixamos de sonhar, né, dessa forma, né, dessa natureza, para que pela sua realização sejamos luz e cada vez mais fortes, né, irradiando o amor de Cristo e a mensagem da salvação que Ele nos trouxe. Tá bom, gente? Vamos orar e aí vamos encerrar o vídeo de hoje, tá bom? Vamos orar. Pai, agradecemos mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Pai, agradecemos pelas bênçãos, pelo dia, pelo alimento, pela saúde, pelo trabalho. Agradecemos pelo Seu Filho ter morrido na cruz por nós, Pai. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos que o Senhor faça com que nós utilizemos os dons dados pelo Senhor, Pai. Nós possamos fazer com que o corpo de Cristo cresça cada vez mais, que nós possamos pregar mais a palavra para aqueles que ainda não sabem, não conhecem. Abençoe, Pai, todos os irmãos, todos os amigos, todos os parentes. Abençoe esse trabalho que está sendo desenvolvido pela rede social, Pai. Abençoe. Peço que o Senhor me abençoe, que o Senhor me dê sabedoria para continuar com o trabalho. E
nome santo de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Hoje eu acho que eu fiquei um pouquinho menos nervoso, mas é isso aí, é questão de praticar, é questão de fazer, é questão de colocar a mão na massa, né? Quanto mais a gente faz, mais a gente melhora, né? E sempre pedindo a Deus sabedoria para poder continuar. Obrigado, gente. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe seu like, seu comentário, isso ajuda bastante, tá bom? Um grande abraço a todos, fique com Deus.